Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje o nosso tema é estrutura das palavras. Aproveite, já se inscreva no canal para que você não perca nada. Todas as semanas eu vou postar uma aula aqui para você. Vamos lá? Olha só, com relação à estrutura das palavras, o que acontece? Nós temos a morfologia, traz para nós as classes de palavras. Neste modo, nessa parte gramatical, nós temos os verbos, e dentro ali, na parte de nomes, nós temos substantivos, adjetivos e até mesmo advérbios. Porém, aqui eu coloquei substantivos e adjetivos porque os advérbios, com relação à sua flexão de número, de gênero, o verbo é invariável. O que significa isso? Ele não passa nem para o feminino e nem para o plural. E os substantivos e adjetivos aceitam essa formação de gênero e número, tá? Lembrando que gênero é feminino e masculino e número é singular e plural. Durante toda a aula, eu vou apresentando para você elementos da estrutura das palavras. E eu farei isso por meio de exemplos, como este daqui. Esta palavra, gatas. Como que essa palavra é formada? Nós temos aí o GAT, G-A-T, que é chamado de radical. Todas essas palavras têm a sua parte que tem significado, é chamado de radical. E acrescentam a esse radical desinências, prefixos, sufixos, é ali inserido ao radical, mas o elemento básico que compõe a palavra é o radical. Então, no caso do nosso exemplo, é GAT, G-A-T, onde, né, o local que tem um significado. Nós temos o A, que é a desinência de gênero, neste caso, gênero feminino. Nós temos também o gato, que é o masculino, e o S indica a formação de plural. Então, primeiros passos aí da estrutura de uma palavra. O que tem em uma palavra? Radical, pode ter ou não desinência de gênero, número. Quando a palavra está no singular, a gente usa como símbolo ali para indicar o singular, o zero, ou então o conjunto vazio, ok? Então, já aprendemos 3 situações aí. Segundo exemplo, a palavra fogo. Fogo. O que nós temos aqui com relação a essa palavra? Esta palavra é masculina. O fogo. Porém, este O aí não é desinência de gênero. Eu não tenho par. Lá no gato, eu tenho par. Gato, gata. Vamos pensar outro aqui. Menino, menina. Par. Então, a palavra é masculina, porém este O aí, ele não é desinência de gênero. Esse O é chamado de vogal temática, ok? Então, eu pego o radical, ok? E acrescento ali vogal temática. E, neste caso, a desinência de número é 0, porque a palavra está no singular. Mas eu posso tirar essa vogal temática e colocar um pedaço de palavra. Esse pedaço de palavra que eu acrescento é chamado de sufixo. Eu colocar no fim da palavra é sufixo. Okay? Então, para eu colocar esse sufixo, eu vou ter a perda da vogal temática para inserir o sufixo. Então, prefixos e sufixos são partes de palavras que têm significados. Então, eu acrescento ali pedaços de palavras. Esses pedaços de palavras têm significados, mas ele vai mudar, ele vai transformar aquele radical em nova palavra. Ele vai trazer outro sentido para o radical. Porém, o prefixo sozinhos não são considerados palavras. E essa ideia de entender, por exemplo, o prefixo vai nos ajudar quando nós formos estudar, por exemplo, o hífen. Eu vou colocar hífen ou não tem hífen? Porque eu preciso saber essa diferença entre radical e prefixo para entender melhor os casos do hífen, ok?
Vamos analisar outra palavra aqui agora. Sofá. No caso de sofá, a palavra inteira é radical. Eu não tenho aí o radical, variação de gênero, nada disso. A palavra inteira é radical. Quando isso acontece, nós falamos que trata-se de uma forma livre. E por que isso aconteceu com sofá? Porque sofá é uma oxítona, ou seja, a última sílaba é forte. Então, ela é inteira uma palavra. Por isso que é chamado de forma livre. Mas eu posso acrescentar aí sufixos dessa palavra. Então, eu pego ali o radical sofá e acrescento o sufixo, por exemplo, zinho. Então, eu tenho sofazinho. E por quê? Mudou a vogal, a sílaba tônica? Eu tiro esse acento da vogal. Então, sofazinho não é acentuado, porque não é uma proparoxítona, ok? Então, eu mudei. A sílaba tônica não é no fá, por isso que não tem acento. Por isso que cafezinho não tem acento, chazinho não tem acento, porque eu mudo a sílaba tônica quando eu acrescento ali um sufixo. Ok? Ó, acabei de falar do chá, apareceu aqui. Chá. É radical. Eu posso colocar um sufixo? Pode, mas olha aqui o exemplo que eu trouxe. Chaleira. Chá, que é o radical, e o eira, que é o sufixo. Chaeira não traz um bom som. Com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo isso e foram inseriram ali uma letra, uma consoante, para trazer uma harmonia sonora. Então, essa consoante aí que foi acrescentada é o L, que é chamada de consoante de ligação. E o nome tem muita lógica. Eu ligo o radical ao sufixo para que fique mais agradável o seu som. Então, chaleira. Como que é formada essa palavra? O chá, que é o radical, L, que é uma consoante de ligação, e eira, que é o sufixo. Um exemplo aqui que vai inserir todas as situações aí de prefixo e sufixo. Por exemplo, a palavra leal. Leal é o radical. Eu posso colocar um sufixo e formar uma nova palavra? Posso. Então, eu vou acrescentar, por exemplo, aí, dade. Eu formei lealdade. Leal é o radical e dade o sufixo. Eu posso colocar alguma coisa antes? Posso. Eu coloquei um des. Desleal, ou seja, uma pessoa que não é leal. Uma pessoa, né? Não é leal. Esse des é uma ideia de negação. Tá vendo que tem um significado? Tem sentido. Desleal eu tenho prefixo e radical. Em algumas situações, eu posso ter os dois. Eu posso ter o prefixo, o radical e o sufixo, como deslealdade. Ok? E com relação aos verbos, o que é que eu tenho de estrutura das palavras, né? As partes da palavra. Por exemplo, os verbos, eles aceitam muita flexão. Ele aceita modo, tempo, pessoa, número. Então, ele é uma classe de palavras muito flexionada, né? Ele aceita muita flexão aí. Eu costumo associar esse aceitar muita flexão até com a mulher elástica, sabe? Do níveis. Ela é muito... Ela faz contorcionismo, ela tem essa ideia aí de muita flexão. Então, eu associo as palavras, para poder ficar fácil para entender, as palavras que são variáveis a essa mulher elástica. Ela aceita muita flexão. Aqui eu trouxe um exemplo para você. Ó. Cantávamos. Essa palavra, esse verbo, está conjugado. A sua forma no infinitivo é cantar. Então, vamos desmembrar, fatiar essa palavra aí, esse verbo. Eu tenho cante, cantamos. O que é que cada parte significa? É o radical. O A é a vogal temática. Lembra lá da questão das conjugações? Primeira conjugação, verbos que no infinitivo terminam em A. Cantar. Segunda conjugação, verbos que no infinitivo terminam em er ou or, como por. São poucos para por.
E a terceira conjugação, verbos que no infinitivo terminam em ir. Então, esse A aí desse verbo é chamado de vogal temática. Ele vai nos lembrar que nós estamos na primeira conjugação. O vá. Olha como que é importante. Esse vá que está aí, ele indica o tempo e o modo. Então, esse vá, ele vai remeter ao pretérito imperfeito, que é o tempo, do modo indicativo. Lembra do modo? Modo indicativo, substantivo e imperativo. Ok? Então, esse vá, ele traz duas flexões em uma parte só. E eu tenho também o mos. O mos indica o quê? Também duas coisas. Trata-se da pessoa e do número. Então, esse mos apresenta que está na primeira pessoa do plural. Percebam como que as palavras podem ser fatiadas e cada pedaço dessas palavras recebe um nome. E entender esse processo aí dessas palavras são pré-requisito para outros conteúdos, para entendimento de verbo, para entendimento de hífen. Então, é muito importante que nós vamos aprofundar esse tema e até com outra aula, que vai ser o meu próximo. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigada pela companhia. Inscreva-se no canal e até a próxima aula.